meus amores! Tudo bem com vocês? A Andressa aqui na área novamente para a nossa segunda aula do nosso mini curso, tá? Nosso segundo módulo do mini curso de homeopatia, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje e espero que vocês estejam gostando desse nosso novo formato de mini cursos, tá? Então, vamos lá. O que nós vimos na aula anterior, né? É bom a gente dar uma recapitulada. Então, na aula anterior nós vimos o que é homeopatia. Nós entendemos e vimos como ela chegou ao Brasil, né? Como ela se desenvolveu por aqui. Quais são os cuidados que devem ser tomados em relação aos homeopáticos? E quais os mitos e verdades a respeito desse assunto? Então, tudo isso aí foi o que a gente viu na aula anterior. Vimos assim, de forma bem, diria que bem superficial, né? Então, hoje vamos aprofundar um pouquinho mais nesse mundo da homeopatia. Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender quais são os princípios fundamentais da homeopatia, em que a homeopatia está fundamentada. Então, são 4 os princípios fundamentais da homeopatia, e a homeopatia baseia-se em leis naturais fixas e imutáveis, que não mudam. E são 4 os seus princípios, tá? Que são lei dos semelhantes, experimentação do homem sadio, doses mínimas e dinamizadas e medicamento único. Então, agora nós vamos ver um pouco sobre cada uma desses princípios, tá? Cada um dos quatro de forma individualizada. Então, a lei dos semelhantes, ela foi inicialmente ali estudada por Hipócrates, como a gente falou na aula anterior, né? Lá pelo ano 450 a.C. Então, ele já estudava a respeito desse assunto. E ele relatava que a doença, né, é produzida pelos semelhantes e pelos semelhantes o paciente volta à saúde, tá? Então, na homeopatia é administrado, o que seria essa lei dos semelhantes, né? O semelhante se cura pelo semelhante, pelo seu semelhante. Na homeopatia, eles administram, né, uma substância que vai causar efeito semelhante à patologia, mas só que em doses adequadas ela tem capacidade curativa, tá? E no latim eles usam essa expressão, similia similibus curentur, que significa ser curado por igual. Então, eles acreditam que uma vez você ir colocando aquela substância em alguém, ela vai responder semelhante à patologia. Diferente da alopatia, que na alopatia, o que eles fazem? Eles utilizam o pensamento de que a doença ela só pode ser curada se for administrado um medicamento contrário à doença. Ou seja, o medicamento ele vai agir diretamente de forma contrária aos sintomas, que é o caso dos anti-inflamatórios, os antitérmicos, então é anti-inflamatório, então ele é anti-inflamação. Antitérmico, então ele é anti-mudança de temperatura. Então, na alopatia, que é a medicina tradicional, os medicamentos tradicionais, vai ser utilizado dessa forma, atingindo de forma contrária à doença. Na homeopatia, não. Ela vai de forma semelhante, vai agir da mesma forma que agiria patologicamente. E aí nós temos também outro princípio, que é a experimentação em um homem sadio, tá? Então, as experimentações dos homeopáticos, quando estão sendo preparados, elas devem e são realizadas em pessoas sadias, seja homem, seja mulher. Então, a pessoa tem que estar sadia para ser feito esse experimento, para saber se a substância vai agir da forma que deve agir ou não.
E por que que eles utilizam em homens, em pessoas sãs e não em animais, né? Como a gente sabe, na alopatia, os experimentos dos medicamentos são feitos em animais. Por que que eles não usam? Bem, eles não usam em animais, por quê? Porque a doença, eles acreditam na homeopatia que ela não se apresenta apenas de uma forma, entendeu? Elas não se manifestam apenas por sinais objetivos que a gente pode observar, vendo, ouvindo. Não são apenas coisas que a gente pode observar com os nossos sentidos, mas também são sintomas subjetivos e sensações subjetivas. Sendo assim, não é possível fazer o experimento em animais, porque animais não falam. Animais não têm como responder e dizer como eles estão se sentindo em relação àquele experimento. Então, por isso, não é possível fazer o experimento com animais, porque não seria possível um registro completo e fiel das sensações subjetivas durante a experimentação, porque os animais não falam e não tem como relatar quais são as suas sensações em relação a isso, ok? Doses mínimas e dinamização. O que seria isso? Bem, seria antigamente, né? Vamos falar primeiro de antigamente. Inicialmente, essas substâncias elas eram diluídas, só que essa diluição não era uma diluição muito profunda. E aí ainda ficavam resquícios da matéria-prima que era utilizada. Dessa forma, algumas causavam efeitos indesejáveis, né? Então foram observados que com a pouca diluição que era feita, muitas dessas substâncias acabavam apresentando esses efeitos indesejáveis, né? Então elas ainda continuavam com sua toxicidade. Então, devido a essas reações, passaram a ser cada vez mais diluídas essas substâncias, chegando a doses que eles chamam de infinitesimais. Então, eles chegam a diluir bastante essas substâncias, elas são diluídas em escalas decimais, centesimais, milesimais. Então, é uma diluição bem profunda que chega a ficar praticamente nada da substância ali dentro daquele medicamento. Então, à medida que essa massa, ela vai sendo diluída, mais energia vai sendo gerada nessa substância. Isso faz com que ela seja potencializada. Então, essa diluição trazia mais energia à substância e dava a ela a impressão de maior potencialidade por desprendimento dessas moléculas no processo de agitação. Então, para os homeopatas, não é a substância em si que importa. Muito pelo contrário, quanto menor a quantidade de substância, quanto menos substância tiver presente dentro daquela mistura, né, dentro daquela medicação, e quanto mais agitada ela for durante a diluição, maior é o potencial de energia dela e maior é o potencial de cura dessa substância. Lembrem-se que a homeopatia ela trabalha com energia, né? Com a energia do corpo, energia vital. Então, quanto mais potência, quanto mais energia a substância tiver, a medicação tiver, melhor essa medicação vai ser. Então, eles acreditam que quanto mais diluída, quanto mais ela é agitada, maior é a potência dessa medicação e maior é a capacidade dela de curar. Ok? Entendido? E aí nós temos o nosso último fundamento, tá? Da homeopatia, que é o medicamento único. Nem todos os homeopatas, eles utilizam esse princípio, tá? Mas o que esse princípio ele quer dizer?
que um paciente ele deve utilizar apenas uma medicação durante sua terapia, tá? Então, é apenas um medicamento durante a terapia, durante o tratamento. Para quê? Para que não ocorra anulação dos efeitos, então, para que uma medicação não anule a função da outra, e também para permitir que seja relatado os efeitos dessa medicação. Então, se eu uso duas medicações, como é que eu vou saber qual das duas que está fazendo efeito ali sobre essa patologia? Então, por isso, eles indicam que use um medicamento por terapia, ok? Então, resumindo nossa aula de hoje, temos 4 princípios fundamentais onde estão embasados a homeopatia. O primeiro deles é semelhante e cura semelhante, que vem lá de Hipócrates, 450 a.C., depois veio lá com Samuel Hahnemann, né, que é o pai da homeopatia. E aí essa teoria, ela acredita que a gente tem que combater a patologia com um medicamento que vai agir semelhante à patologia e não contra ela. Além disso, a gente não faz uso de animais porque animais não falam. Então, a experimentação é feita com humanos sadios, com pessoas sadias. Por quê? Porque eles acreditam, a homeopatia fala que a doença ela vai expressar não apenas reações que a gente vê, mas também subjetivas. Então, da mesma forma, é o tratamento. Para eu saber se aquele medicamento está funcionando ou não, eu preciso que o indivíduo que está fazendo uso fale, que ele possa expressar os seus sentimentos, dizer como é que está se passando ali a utilização daquela medicação. Além de que, se a gente fala que, lembra da aula passada que eu falei que um medicamento que é usado em mim não pode ser usado em outra pessoa? Então, é individualizado o tratamento. Então, se uma pessoa não é igual a outra, quem dirá um animal ser igual a uma pessoa, né? Então, é mais um motivo pelo qual não se usa animais nessa experimentação. Além disso, a gente aprendeu também que um outro fundamento é a dinamização da homeopatia, ou seja, são feitas grandes diluições dessa substância e para que hajam partículas mínimas dessa substância dentro da medicação. Quanto menor essa substância, essa quantidade dessa substância na medicação, maior é o potencial dessa medicação, mais potente, mais energia, mais poder vai ter esse medicamento. E também aprendemos que a medicação deve ser usada de forma única. Então, durante a minha terapia, eu vou usar apenas um medicamento para que um não tenha interação com o outro e também para que eu saiba qual é o medicamento que está fazendo efeito. Se eu faço uso de 2 medicações, de 3 medicações, eu não vou saber qual delas realmente está fazendo efeito sobre o indivíduo, sobre aquela patologia. Então, amores, nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deixem seus comentários, comentem aí se gostaram dessa aula, se estão gostando desse assunto, tá certo? Como é que vocês estão aí de quarentena, como é que foi aí o feriado de Páscoa, todo mundo em casa, né? Então, é isso. E até o nosso próximo módulo. Fiquem com Deus e até mais.